Hoje, refletindo sobre a missão de Jesus, o cumprimento de sua missão, através da sua morte, da sua paixão, até chegar à glória, nós somos chamados também, nós como família, hoje que também celebramos a Semana da Família, o Dia dos Pais, somos também chamados a pensar como é que estamos vivendo a nossa missão neste mundo. Os profetas, Jesus cumpriram bem a sua missão neste mundo. E nós, como é que estamos fazendo também a nossa parte? Começando a nossa reflexão pela primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias. Eis que este profeta vai exortar aquele povo de Jerusalém a não se deixar levar, sobretudo pela falta de fé, sobretudo pelas faltas de decisões daqueles governantes, sobretudo o rei Sedecias, que se deixou levar pelos seus companheiros, daqueles seus colaboradores, e eis que o povo foi massacrado. Qual é a missão aqui do profeta? A missão do profeta é anunciar, é exortar, é denunciar as injustiças e alertar o povo do perigo. Foi esta a missão do profeta Jeremias, neste contexto aqui da primeira leitura, Jeremias que vai alertar o povo, da invasão estrangeira, do império da Babilônia, que cercou Jerusalém, estava cercando esta grande cidade, e o que é que vai acontecer, Eles disseram lá, os funcionários do rei: pedimos que seja morto este homem, ele anda com habilidade lançando o desânimo. Ora, Jeremias, ele é criticado aqui por estar desanimando o povo. Qual foi a missão de Jeremias? Foi alertar o povo, as autoridades políticas, para que eles se rendessem, para que não sofressem um massacre do grande império da Babilônia. Mas eis que aqui os homens vão jogá-lo lá na cisterna, lá onde tem lama, e aqui eles não escutaram a voz do profeta. Por isso, Jerusalém foi arrasada, o templo destruído, muitos foram levados como escravos para uma terra estrangeira, para a Babilônia, porque não escutaram a voz do profeta Jeremias, que, na sua ideia, eles teriam que se render para não ter morte, não ter tantos massacres. Então, Jeremias é este exemplo para nós hoje. Cada um de nós, pelo batismo, somos também profetas, de anunciar o Evangelho, de denunciar aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus, Então, Jeremias, aqui para nós, é este modelo, Vejam aqui que também tem um funcionário lá, um que mora lá no palácio, chamado Ebed-Meleque, que era um estrangeiro, este que vai interceder por Jeremias, que estava lá no fundo do poço, já quase para morrer, vai interceder ao rei Sedecias, E aqui a lição é que Deus não deixa o seu profeta, não deixam aqueles que o seguem, aqueles que lutam pela justiça, ele não deixa no fundo do poço, Por isso Jeremias é salvo, justamente por instrumento, por intercessão daquele que era até estrangeiro, Então Deus nunca abandona os que o seguem, nunca abandona os seus profetas, como não abandonou Jeremias lá no fundo daquela cisterna. E cada um de nós, como este etíope, Ebed-Meleque,
somos também instrumentos nas mãos de Deus para aliviar o sofrimento de tantas pessoas, livrá-los da morte, da perseguição. Então, esta primeira leitura justamente nos tem como mensagem esta do profeta Jeremias, né? Sempre a gente deve falar a verdade, né? Não falar aquilo que os outros querem ouvir, como Jesus, aqui também na sua missão no Evangelho de hoje. Jesus disse que veio trazer não a paz, mas a divisão. Como entender isso? Se Jesus é um instrumento de paz, né? Ora, tantas pessoas aceitaram e aceitam a proposta de Jesus, mas tantas pessoas rejeitaram e ainda hoje rejeitam as propostas, a palavra de Jesus. Por isso causa divisão, né? Porque Jesus sempre denunciava as injustiças, falava coisas que provocavam, né? Então, ele falava aquilo que as pessoas deviam ouvir, não? Então, por isso que a proposta de Jesus causa divisão, né? Até mesmo nas nossas famílias. Há aqueles que aceitam e há aqueles que a rejeitam, né? Então, por isso, esta palavra aqui é importante entender neste contexto. Aquele que prega, que fala a verdade, que denuncia os privilégios, que denuncia as injustiças, que prega a paz, que luta por um mundo melhor, sempre também como Jesus, né, vão também seguir perseguições, provocar divisões, né? Então é importante prestar atenção que os profetas foram rejeitados, né, causaram divisão. O próprio Jesus foi rejeitado, foi sinal de contradição. E nós que estamos aqui, somos também sinal de contradição. Se não formos, então não estamos cumprindo bem a nossa missão, né? Não, Jesus diz aqui que não veio trazer a paz, mas a divisão. A paz não no sentido aqui de ficar a paz do cemitério, por exemplo, da tranquilidade, do silêncio, né? É importante sempre lutar por um mundo melhor. A paz é fruto da justiça, é fruto do amor, é fruto do perdão, né? Então, se a gente quer ter a paz, devemos lutar por um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais fraterno, né? Como Jesus. Aqui, no início do Evangelho, Jesus vai dizer que veio trazer o fogo. E como gostaria que este fogo já estivesse aceso, né? Não é o fogo aqui da destruição, de queimar os outros, mas o fogo do amor de Jesus, o fogo do Espírito Santo, o fogo que transforma, o fogo que aquece a nossa vida, né? O fogo que, sobretudo, queima, que transforma os nossos corações, né? Deixando de lado o individualismo, o comodismo, a preguiça, a indiferença, a falta de fé. Nós devemos pedir a Jesus que este fogo possa extirpar todos esses males, né, que ainda existem dentro do nosso coração, a fofoca, né, a insensibilidade para com os irmãos. Então, este fogo de Cristo que veio nos transformar a cada dia da nossa vida, né? Jesus, quando fala aqui também no batismo, né? Este batismo, qual ele disse que viria a receber, é a sua paixão e morte, né? Jesus estava consciente do seu projeto de dar a vida por cada um de nós, mas para chegar à glória, à ressurreição, para nos doar a vida, ele teve que passar pela paixão, teve que passar pela morte. Então, esta é a missão, é o projeto de Jesus, né? Então, cada um de nós somos chamados hoje a também rever a nossa vida e como estamos vivendo a nossa missão. Sobretudo hoje que nós celebramos o Dia dos Pais, né? Os pais que são colaboradores na obra de Deus através da geração dos filhos. Nós sabemos que ser pai
hoje, né, sobretudo quem é pai, né, quem é mãe também, não é tarefa fácil, sobretudo no mundo de hoje, desta nova geração, né? Tantas dificuldades, é o desemprego, tantas coisas que atrapalham, né? Os meios de comunicação, muitas vezes os filhos, em vez de escutar a voz do pai, da mãe, vai escutar a televisão, né? É o celular, as redes sociais. Então vocês pais, né? Digo aqui pai e mãe, sabem hoje que é uma tarefa árdua, difícil, mas nunca devem desanimar na vida, né? Porque aqui a segunda leitura da carta aos Hebreus nos dá o próprio exemplo de Cristo, que sofrendo, que passando por sacrifícios, ele foi vencedor. Assim, cada pai, né, que está aqui hoje, não se sintam desamparados, porque nós temos um Pai maior que é Deus, que cuida de nós, que nos ampara, né, que nos sustenta e que dá força nos momentos difíceis da vida, né? Sobretudo, que cada pai hoje possa também assumir a sua paternidade, né? Não somente de gerar a vida, mas de cumprir a sua missão, de cuidar dos filhos, de dar amor, atenção, cuidado, o carinho, né? O maior presente também hoje que os pais gostariam de receber dos filhos, né? Aqui falando um pouco sobre a missão dos filhos em relação aos pais, não são as coisas materiais, isso é importante, as coisas externas, mas o mais importante que cada filho pode oferecer ao seu pai hoje é sobretudo o amor, atenção, cuidado, o carinho, né? A compreensão, o perdão. Nós sabemos que não existe pai nem mãe perfeito, existe família perfeita. Tem os momentos de desilusões, momentos que dá vontade de desistir de tudo, isso acontece no seio familiar. Então é preciso existir o perdão, né? Então é importante que cada filho reflita hoje, né, como está a sua relação com o pai, que sejam capazes de perdoar, né? Nós sabemos que tantos filhos hoje cuidam bem dos pais, né? Mas depois tem também tantos filhos que tantas vezes colocam os seus pais nos asilos, né? Qual é a ordem, né? A ordem é, os filhos quando estão pequenos, são os pais que devem cuidar dos filhos, mas depois a ordem se inverte, né? Quando os pais já estão idosos, né? São os filhos que devem cuidar dos pais sempre. Então, que a gente possa, sobretudo os filhos, né, refletir sobre como estão vivendo a sua relação com os pais, né? E, sobretudo, os pais que estão aqui hoje, aqueles que não puderam vir, né? Que possam saber que Deus nunca os abandona, né? Tenham como protetor sempre São José, que é modelo de pai, né? Que é modelo daquele que provê, né? Então, que possam seguir o exemplo de São José, de tantos outros pais, né, que hoje são testemunhas, que verdadeiramente cumprem a sua missão. Então, que os pais também hoje possam ser exemplo para os seus filhos, né, mais do que com as palavras, com o testemunho de vida, porque nós sabemos que as crianças, sobretudo as crianças que ainda estão novas, né, aprendem mais pela observação, por aquilo que olham, do que com as palavras. As palavras tantas vezes passam como vento, mas os exemplos, o testemunho, esses ficam gravados no coração dos filhos. Quantos filhos que hoje agradecem os pais pelos valores que os ensinaram, né? Da honestidade, do perdão, do respeito, porque a família é esta primeira escola da nossa vida, onde a gente aprende estes valores: diálogo, respeito, amor, carinho, atenção, cuidado. Então, que os pais possam ensinar os seus filhos, para que desde cedo, né, desde criança, para que eles não possam aprender depois lá fora, né, valores que não são de acordo com o projeto de Deus. Então, que Deus possa abençoar cada pai, que possam verdadeiramente cumprir esta sua missão de ser pai.
Louvado